estamos no ar ao vivo pela TV com Foz, o programa Sem Cortes. O nosso convidado de hoje é muito especial, mas você fica aí ligadinho conosco que nós já vamos identificar aqui para você o nosso convidado de hoje. O programa Sem Corte vai ao ar pela TV com Foz, ao vivo, e também com reprise ao canal 13 de Cascavel e para 50 canais no estado de São Paulo tem as reprises. E também você, internauta, vai aí os internautas do nosso programa. E também, né, você que está aí sempre curtindo a fanpage do programa Sem Corte, vai lá, entra lá e curte aí o nosso programa. E também no YouTube TV com Foz, você vai ver o reprise do programa Sem Corte. E esse programa de hoje vai estar aqui bombando com o nosso entrevistado especial de hoje, Fátima Ferreira, minha amiga, aqui a nossa colega jornalista. Vamos falar mais um pouquinho do nosso entrevistado? Pois é, a gente já começou anunciando aqui, eu nem vou dar boa noite de novo, porque a gente já começou conversando, dizendo que o Bobato seria o nosso convidado especial, convidado dessa noite. O vereador Nilton Bobato, vereador por 2 legislaturas, certo? Jornalista e escritor, que inclusive acabou de lançar, né, Bobato, um livro recentemente, e mudou um pouquinho de estilo, segundo me contaram. Conta aí um pouquinho de você, da sua vidinha do PCdoB, e também é pré-candidato a senador. Veja só, nós temos que ter pessoas assim, preparadas, corajosas para enfrentar, né, os eleitorados, os eleitores aqui da região de Foz do Iguaçu e do Brasil, né? Seja bem-vindo, Bobato. Aqui é pela primeira vez no nosso programa, no programa Sem Cortes, para falar de você e falar das suas pretensões políticas. Obrigado, Linda. Boa noite, né? Boa noite, Linda. Boa noite, Fátima. Boa noite, telespectadores da TV Com, telespectadores do programa Sem Cortes. É um prazer estar aqui falando com vocês. Pedir mais uma vez desculpas pelo atraso, mas enfim, estamos aqui, mas o dia a dia, a cadeirinha ficava rodando, mas estamos aqui. Bem, eu não sei por onde começar, eu queria que vocês me dissessem. Fala de você. Falar de mim. De onde você veio e aonde você já está chegando. Isso é uma história longa, imensa, até pela nossa já não tão curta idade, né? Posso interromper um pouquinho? Pode. Bobato foi, assim, quando a Olinda começou, o Bobato foi o diretor do primeiro programa da Olinda, né, Bobato? Diretor de TV do primeiro programa da Olinda aqui em Foz do Iguaçu. O programa era na antiga, como é que era o nome? Pizzadoro. Onde virou depois do Espaço Arandu, virou essas coisas todas, um programa de auditório feito ao vivo. Muito bacana. Um programa que dava um trabalho e dava um imenso prazer. A minha origem, Fátima, eu venho com muitos que estão em Foz do Iguaçu. Eu vim com meu pai foi barrageiro da Itaipu Nacional. A gente deve ter sido. Meu pai foi barrageiro da Itaipu Nacional, veio para construir a usina de Itaipu. Eu vim para cá com 12, 13 anos. E não saí mais daqui do ponto de vista, aqui constituí minha família, aqui construí a minha vida aqui em Foz do Iguaçu. Meus pais estão aqui até hoje. Eu estou em Foz do Iguaçu há 35 anos e posso dizer, sem nenhum medo de errar, que eu já sou iguaçuense, assim como meus filhos o são. E minha primeira profissão, assim, desde moleque eu sempre trabalhei, porque ser filho de trabalhador braçal, que era o caso do meu pai, nós sempre tivemos de barrageiro, e barrageiro braçal, não era o barrageiro da alta estirpe, entendeu? Morava no Paraguai? Morava em Vila C. Não, nós não tínhamos nem direito à casa. O meu pai não tinha nem direito à casa. Era de empreiteira, de subempreiteira, não tinha nem direito à casa. Tanto que nós moramos aqui inicialmente na Vila São Sebastião, que era mais próximo da Vila C, porque ficava próximo da escola. Nós tínhamos direito à escola, mas não tínhamos direito à casa. Depois nos mudamos para Vila Borges. E meu pai só foi ter direito à casa alguns anos depois, quando ele foi contratado pela Unicom. Já tinha passado por 2 ou 3 empresas, foi contratado pela Unicom, e daí passamos a ter direito à casa. Só que daí eu já estava casado, enfim, e ele mesmo assim ainda morei um tempo na Vila C, essas situações todas. E
vendia picolé na rua, fui guarda-mirim, fiz uma série de coisas antes de chegar à imprensa. Eu cheguei à imprensa em 1985 na Rádio Itaipu. Na Rádio Itaipu. Começamos lá na Rádio Itaipu. E o Jornal Nosso Tempo? O Jornal Nosso Tempo já é um pouco depois. O Jornal Nosso Tempo é um pouco depois. A minha presença no jornalismo escrito ele veio um pouco depois. Em 86 e 85 nós fomos ajudar, logo depois da Rádio Itaipu, fomos para a TV Naipi, ajudar a inaugurar a TV Naipi, na primeira equipe da TV Naipi. Depois eu fui para a TV Carimã de Cascavel, voltei para a TV Naipi de Foz, e isso na área de televisão. Quando você me conheceu, Linda, estamos falando disso da década de 80. Sim. Na década de 90 eu trabalhava na VTA Produções, do Wilson Machado, que aliás está voltando para Foz, me deu notícia esses dias, estive com a Renata, a filha dele, esses tempos em Curitiba, e eles estão voltando para Foz e vão reativar a produtora, vão reativar a produtora. E naquela época eu trabalhava na VTA Produções, eu fazia direção de imagem, de produção, e mais ou menos nesse período eu comecei no jornalismo escrito. Eu comecei escrevendo sobre música no Jornal Nosso Tempo e no Jornal Primeira Linha. Nós começamos a escrever e daí fui contratado por um jornal chamado Correio do Estado, que era uma sucursal aqui, e daí que eu ingressei no jornalismo, larguei a TV e fui para o jornalismo escrito, e daí fui seguindo a vida, até fui fazer faculdade de letras, virei professor, me mantive no jornalismo escrito até 2002, quando eu era gerente da sucursal do Jornal Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. E nesse período fazendo várias coisas, fazendo música, fazendo literatura, fazendo política, poesia, fazendo de tudo um pouco. O que mais nós fizemos foi atividade. E agora lançou um livro? Eu lancei meu 7º livro, cara. É um romance? É um romance, é o meu primeiro romance, é um desafio imenso. Escrever um romance não é um processo muito simples, tanto que eu levei alguns anos para concluir, até pela minha absoluta falta de tempo. Eu gostaria de ter tempo para me dedicar à literatura do jeito que eu sou apaixonado por literatura, mas a minha correria, as minhas atividades políticas, as atividades, todas as outras ações que eu executo, que eu faço, acabam sempre dividindo todo o tempo com as coisas que a gente gosta, e a literatura vai isso. Lancei um romance, meu primeiro romance, mas é meu 7º livro publicado. E tem mais um no meio do caminho aí que eu espero até o ano que vem concluí-lo, se a campanha eleitoral deixar, essas coisas todas permitirem. Falando assim, música, o seu estilo assim, rock, ainda tá na veia? Ainda tá na veia, continua. Mas claro. Até de vez em quando ele se bota a foto, não bate tanto, não sei o que. Claro, assim, eu sempre gostei de heavy metal, gosto de MPB, gosto de outros estilos de música, mas o que sempre me movimentou, me mexeu e que eu toquei, e agora já há 2 anos por puro hobby, sim, claro, sem nenhuma pretensão mais, nós mantivemos a primeira banda de heavy metal do Paraná. Nós somos a primeira banda de heavy metal do sul do país a gravar um vinil. Nós gravamos em 1992 e acabamos com a banda em 94 e ficamos 18 anos sem tocar. E aí voltamos agora há 2 anos para comemorar os 20 anos do vinil. Fizemos uma apresentação no Zeppelin. E de lá para cá fizemos mais algumas apresentações e ensaiamos de vez em quando sobra um tempo todo mundo, porque todo mundo já está numa certa idade, né? Então ninguém mais tem tempo de priorizar a música, mas de vez em quando, assim, para esparecer, nós fazemos uma musiquinha. Tipo assim, acostumado com o Bobato sempre atuante na política, tá? E a gente aqui conversando sobre música, sobre jornalismo, sobre TV, sobre história dele, né, Olinda? É verdade. Mas acho que nós vamos ter que acelerar esse bloco e entrar nos assuntos da pauta, né, realmente do programa. Agora nós vamos então para um breve intervalo. Já estamos de volta com o nosso convidado, o Newton Bobato.
Apoio Cultural, Cética Decor, inovação e design, com o que há de melhor e mais moderno em metais, acabamentos e acessórios de banho com tecnologia e conforto, cozinha, dormitório, tudo aqui para transformar os ambientes e deixar sua casa maravilhosa. Cética Decor, a qualidade ao seu alcance. Shopping Internacional, Edifício Paraná Center, Paraguai, Salto del Guairá, Shopping Salto. Cética Decor. Apoio Cultural. Na Óticas Cristal você encontra as melhores lentes Zeiss, Roya, Varilux, Transitions e o aparelho Zeiss Photo Fusion. Óticas Cristal, 49 anos com você. Pré-candidato a senador aqui em Foz do Iguaçu. Eu quero agora agradecer os nossos patrocinadores. Zap Cabeleireiros, também Aqua Verde Marmoraria, Cética Decor em Cidade del Este, no Paraguai, no Shopping Internacional, e Salto del Guairá, no Shopping Salto. Também a Badulac, a Loja das Flores, e Óticas Cristal. Fátima, qual seria agora então a sua pergunta? Vamos entrar falando aqui com o Nilton sobre política, que é um assunto agora do momento, um momento que a cidade está completando aí 100 anos de Foz do Iguaçu, centenários. Então acho que nada melhor do que conversar com uma pessoa que já tem na verdade, o processo vereador, eleitoral, né? Falar sobre o processo eleitoral, que nós estamos aí já se movimentando. Vereador por 2 legislaturas, não é, Nilton? O Nilton Lobato já foi vereador, já foi vereador na legislatura passada, e agora lança o desafio, é inédito, é único, a pretensão de ser candidato a senador nessas eleições, nesse pleito. Começou quando, Nilton? 28 de junho. A partir do dia 28 de junho, provavelmente o PCdoB deve referendar o nome de Nilton Lobato como candidato a senador em Foz do Iguaçu. Me conta isso. Como você disse, é um desafio imenso. Primeiro, uma honra, um orgulho, quando a direção estadual do meu partido me procurou, propondo um projeto que passa pelo partido lançar um candidato ao Senado, que não faz desde 1986, Sim. no Paraná. O partido decidiu que estava na hora de buscar outros espaços, de constituir outros espaços no estado do Paraná. E numa reunião de um grupo chamado Grupo de Trabalho Eleitoral do partido, que congrega boa parte da direção estadual do partido, chegaram à conclusão de que o melhor nome para ser apresentado na convenção seria o meu nome. Seria o nome nosso, pela nossa história, pelo nosso trabalho, pela nossa militância, pela nossa militância, principalmente na área de cultura, por eu ter sido presidente estadual do partido, Sim. por uma série de situações, o partido entendeu que deveria ir por um processo inédito e lançar um candidato, um nome ao Senado do interior. Porque sempre se saem os nomes que saem ao Senado, são aqueles, os políticos já conhecidos, que já são deputados e que vão para o Senado, ou que já foram governador e vão para o Senado. Os outros partidos, né? Mas não sei, não digo nem isso, porque. Mas enfim, é um processo novo, uma novidade, apresentar para o debate essa situação de ter o nome do interior, o nome da fronteira, Sim. sabe, um nome com a nossa história, com a nossa militância na área de cultura, com a nossa militância na área de literatura, sabe, e com a nossa militância política, com a nossa postura, do jeito que nós defendemos, que nós entendemos que tem que ser política. Então vamos aguardar agora o processo de convenção do partido.
nós estamos fazendo ainda do processo de diálogo interno do partido, tem várias cidades que ainda temos que visitar e conversar para que cheguemos na convenção esteja tudo consensuado, que não seja que a convenção na verdade seja uma grande festa. Essa é a nossa esperança, é para isso que nós estamos trabalhando. Gente, eu já militei no PCdoB também, junto com o Newton Bobato. A Olinda tem história, vocês pensam A Olinda me surpreende às vezes, sabe? Ela me surpreende. Às vezes não, sempre. De repente, ele veio aqui no meu ouvido aqui, olha, Bobato foi o primeiro diretor. Veio um pouquinho, já foi do PCdoB, já foi candidato a vereador, já foi não sei o quê. Tá, continua. Então, falando aí na militância, você tocou num ponto muito importante por morar na fronteira, em Foz do Iguaçu. No Paraná, tem 7 milhões, quero que você confirme comigo, 7 milhões de votos. 7 milhões e pouco, não me lembro o número exato, 7 milhões e 700, uma coisa assim. E os votos do Paraguai? Vai estar valendo aqui, nesse caso? Olha, quem está legalizado no Paraguai, totalmente legalizado no Paraguai, o voto, ele só pode votar para presidente. Só pode votar para presidente, quem está legalizado no Paraguai. O que acontece com o voto do brasileiro é que muitos moram no Paraguai e mantêm a sua cidadania aqui, mantêm o seu título aqui, mantêm uma série de situações assim, e que por mais que se tente regularizar, não se consegue regularizar. Então esse que mora no Paraguai e que tem o título aqui, ele está contabilizado entre esses 7 milhões de eleitores do Paraná. Ele não é contabilizado como eleitor que mora no Paraguai, na verdade ele é contabilizado como se residisse em Foz do Iguaçu. O eleitor que está cadastrado no Paraguai certinho, ele vai votar lá no consulado do Paraguai e só vai votar para presidente da República. Isso não é muita gente não, é 5, 6 mil eleitores, não é muita gente não. A grande maioria continua vivendo nas duas situações, ela tem seu trabalho, sua vida no Paraguai e mantém os vínculos aqui em Foz do Iguaçu e volta aqui, volta para vereador, volta para prefeito. Bobato, e o voto distrital, né? Não, eu acho que o voto distrital, discutir voto distrital nesse momento, que já o processo eleitoral já está em andamento, é uma coisa para o futuro. Hoje, eu acho que discutir voto distrital, eu acho que nós temos que discutir uma reforma política de fato. Sim, exato. Não adianta falar isso agora. Pode até chegar à conclusão de que o voto distrital é o melhor modelo. Eu tenho uma série de dúvidas sobre o voto distrital. Sério? Tanto que só tem um país no mundo que o utiliza, que é os Estados Unidos. Sim. Entendeu? A maioria dos países desenvolvidos do mundo, eles utilizam outro tipo de voto, que é o voto em lista, o voto em partido, o voto não em candidatos. Sim, que é o que eu mas o nosso sistema é falido. O nosso sistema é falido. Isso existe. Nós temos que achar um outro. Eu estou dizendo assim, pode até ser o voto distrital. Sim. Mas para mim não é consenso que seja o voto distrital. Nós temos que constituir um debate. Sim. Eu defendo um outro tipo de situação política que eu quero debater. E vamos debater no momento. E se formos no projeto que temos caminhado aí, nós queremos debater isso no processo eleitoral. Que tipo de processo político nós queremos ter no país? Sim. Um processo político que diminua a corrupção. Porque fundamentalmente, Fátima, grande parte do processo de corrupção que envolve os nossos políticos, eles estão ligados diretamente ao processo eleitoral. Sim. E aí que eu digo, que o voto distrital não muda isso. Entendeu? Você tem que ter um outro modelo de eleição que diminua, que acabe com o voto individual, passa a ter um voto mais ideológico, passa as pessoas a votarem mais em projetos e menos em pessoas, e o processo eleitoral passa a ser mais barato. Mas esse é um debate longo que nós temos assim, só para próximo momento. Eu acho que nós temos que fazer o debate e espero que esse processo eleitoral que vem em frente faça com que a gente consiga. Olha, Foz do Iguaçu é lamentável, mas nós estamos caminhando, agora é uma opinião minha, tá? Como jornalista e como cidadã, assim, nós estamos caminhando para mais uma eleição com sérios riscos de ficarmos sem representatividade na Câmara e sem representatividade ou pelo menos no máximo na Assembleia. É como numa entrevista, num programa anterior aqui, quando conversamos com o João, sim, que agora é o presidente, que assumiu a CIF, a gente perguntamos a ele a questão de Foz do Iguaçu ser a cidade
Da suplência. Da suplência. Milton, na sua visão, o que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, o problema nós queremos uma solução. Nós temos alguns problemas, a solução eu apresento algumas aqui. O problema é o seguinte, nós temos um problema que nós somos uma cidade de 45 graus, ou seja, nós estamos numa esquina e nossa abrangência política, ela não consegue ir para o Paraguai nem para a Argentina porque são outros países. Nós vamos para frente e terminamos ali em Santa Terezinha e Medianeira. O pessoal sempre compara com Cascavel, Cascavel gira em torno de 360 graus. Então, geograficamente, do ponto de vista político, a influência das lideranças de Cascavel são muito mais regionais do que somos nós. Em Foz do Iguaçu, as nossas lideranças políticas nunca se assumiram como lideranças regionais. Então, às vezes, nós reclamamos do eleitorado da cidade, não é bem verdade que o eleitorado da cidade não vota em candidatos da cidade. Na última eleição para a Assembleia Legislativa, para você ter uma ideia, de 150 mil votos úteis em Foz, 120 votaram em candidatos daqui. Votaram em candidatos daqui. Que daria para eleger pelo menos 3. Que daria para eleger pelo menos 3. O que acontece, então? Porque nós não temos lideranças capazes de consolidar esse voto. Essa eleição, eu não vou dizer nomes, porque não sei, mas eu tenho uma avaliação que nós devemos eleger pelo menos dois estaduais. Federal, ainda estamos vendo como é que fazemos, eu acho que temos chance de eleger pelo menos um federal. Porque tem algumas lideranças que se constituíram nesse processo e que parece que vão capitalizar um pouco mais de voto. Parece que vão capitalizar um pouco mais de voto. Parece que vão capitalizar um pouco mais de voto. Mas não é esse. Mas o nosso principal problema é, enquanto nós dependermos só do voto de Foz do Iguaçu, nós vamos ter a mesma dificuldade para eleger sempre. Por que as lideranças, com o exemplo de Cascavel, Cascavel tem 4 deputados federais. O que mais fez voto em Cascavel dos 4 deputados federais fez 20 mil votos em Cascavel. O que é tipo? O restante na região. Faz voto fora. Nós temos um candidato aqui que já fez 58 mil votos em Foz e não conseguiu se eleger, porque só dependia dos votos de Foz. Nós tivemos o próprio professor Sérgio, dos 40 e poucos mil votos que ele fez na última eleição, ele fez 36 em Foz, muito mais que os eleitos de Cascavel fizeram em Cascavel. Só que não consegue buscar esse voto fora. Quando nós nos propusemos a aceitar essa proposta da pré-candidatura ao Senado, nós, na verdade, nós estamos nos colocando num papel de se constituir como nome estadual. Ser conhecido no Estado inteiro, participar do debate do Estado, levar a fronteira para o Estado e não esperar que as pessoas aqui, nós vamos fazer o milagre de unificar os pensamentos políticos da cidade. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Imaginarmos assim, nós temos 8, 9 candidatos e vamos deixar de ter, vamos juntar todo mundo. Nós conseguimos isso uma vez no primeiro governo Paulo. Que nós conseguimos, que o governo lançou, só o governo municipal lançou dois estaduais e elegeu os 2, que foi um que é o atual prefeito e o outro foi o Chico Noroeste. Ainda teve o Dobrandini que se elegeu sozinho, sem apoio do governo, e quase elegeu o federal, que faltou 70 e poucos votos para eleger o Dito Litoral. Mas foi a única vez que o governo conseguiu unificar um projeto em torno. Agora, por exemplo, da base do governo Reni, nós vamos ter 6, 7 candidatos. Da oposição vão ter 2. Então, na prática, a oposição... Peraí, nós sabemos que tem gente querendo se lançar candidato a deputado federal e que pode melar todo o processo. Não, eu estou dizendo isso. Eu estou preocupado com o microfone trocado aqui, está invertido. Eu estou dizendo, Fátima, o seguinte, que o prefeito tem que assumir esse projeto. O grande exemplo foi no primeiro governo Paulo. No segundo ele não conseguiu fazer isso. No primeiro governo Paulo, em 2006, tanto que elegeu em Foz do Iguaçu, o deputado Reni, na época, fez 43 mil votos e o Chico Noroeste fez mais 40 e poucos mil votos. E não foi eleito. Não, elegeram muito. Mil votos ele fez, não foi? Sim, mas só em Foz ele fez 40 e poucos. Sim. Entendeu? Então, assim, e apoiado num projeto político, liderado pelo prefeito da época. No segundo governo, o Paulo já teve muita dificuldade e não conseguiu constituir um projeto político, tanto que nós não elegemos ninguém. Acabou reelegendo o Reni, porque já tinha um outro trabalho fora, e se vocês prestarem atenção, o Reni se elegeu, mas fez 20 e poucos mil votos em Foz. O restante foi... ele fez fora. Ele fez 20 e poucos mil votos fora. A reeleição do Reni, o terceiro mandato dele. Sim. Então, assim, se o prefeito não assumir, pegar a sua base e dizer, olha aqui, nós vamos escolher 2 candidatos, não vai ter jeito. Mas existe essa ideia,
pelo menos, até onde eu sei, existe essa boa vontade do prefeito de fazer isso, aí não dá para negar. Mas tem que ter projeto político. Tem que chamar as pessoas e dizer, não basta boa vontade de dizer eu defendo isso, todos nós defendemos isso. Agora, se deixar para as pessoas escolherem, elas não vão escolher. Tem que se trabalhar mesmo dizer. E ter projeto político para todo mundo, porque é legítimo que cada liderança política busque o seu espaço político. Então, se nós estamos falando de projetos futuros, a pessoa que abre mão agora, o que ela vai disputar depois no futuro, o que vai fazer isso. Mas isso é preciso ter uma liderança forte que assume pronto. Eu não vejo ninguém melhor do que o prefeito municipal para fazer isso. Independente do prefeito estar de plantão, nós estamos falando do Reni, porque hoje ele aqui, mas não é o único. Nos outros governos também, só conseguimos fazer isso uma vez na cidade, no primeiro governo do Paulo. No segundo já não conseguimos mais fazer. Nós tivemos Espada lá em 88. Mas o Espada foi numa conjuntura onde o MDB elegia todo mundo. O Espada se elegeu. Se elegeu deputado federal, porque o MDB elegia todo mundo. Então, a partir daquilo, o Espada foi uma exceção, tanto que foi o único deputado federal que nós elegemos. Até hoje. É lamentável. Até hoje. É lamentável. Não é o primeiro, não foi só o primeiro, foi o único. É lamentável. Nós estamos falando de 20 quantos anos? De 20. Meu Deus do céu, eu lembro daquela. Quase 30 anos, 28 anos. 28 anos. Eu não estava aqui, eu não estava na cidade ainda. Aquilo que você falou, tem que buscar lá fora. Depois não reelegemos o Estado. Eu vim buscar serviços aqui, toda a região vem, né? Sim, só que as nossas lideranças políticas não procuram essas cidades. Elas precisam procurar, elas precisam trabalhar nessas cidades. O que eu vejo, não, peraí. O que eu vejo com cidade, vamos ter que cortar? Vamos ter que entrar para nós vamos ter que entrar para o intervalo. Tá. Então entra o intervalo, depois eu... Vamos fechar nesse assunto. Tá. Então nós vamos agora para um breve intervalo, mas nós voltamos daqui a pouquinho com o Newton Bobato, que vai falar mais um pouquinho para você, que esse assunto está interessantíssimo, não é, Fátima? Já estamos de volta. Apoio Cultural, Cética Decor, inovação e design, com o que há de melhor e mais moderno em metais, acabamentos e acessórios de banho com tecnologia e conforto, cozinha, dormitório, tudo aqui para transformar os ambientes e deixar sua casa maravilhosa. Cética Decor, a qualidade ao seu alcance. Shopping Internacional, Edifício Paraná Center, Paraguai, Salto del Guairá, Shopping Salto. Cética Decor. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós! Foz do Iguaçu está dando um grande passo para o futuro. Este aqui. Para comemorar o centenário, até 2015, mais de 100 milhões de reais serão investidos em pavimentação, calçadas e ciclovias. E as obras já começaram. Será o maior programa de obras viárias da nossa história. E isso é só o começo. Tudo para que o descaso e abandono fiquem no lugar que merece, lá no passado. Prefeitura de Foz do Iguaçu, progredindo com todos. Apoio Cultural. Na Óticas Cristal você encontra as melhores lentes Zeiss, Roya, Varilux, Transitions e o aparelho Zeiss Photo Fusion. Óticas Cristal. Olá, estamos de volta com o Newton Bobato, pré-candidato ao senador, né? Pelo PCdoB. Newton, uma coisa, depois a Fátima você complementa, nós estamos aqui num bloco curtíssimo, né? Tínhamos muito mais coisa para falar com o Bobato, mas no momento ele tem compromissos e tem que sair antes de terminar o nosso programa. Que horário? 1 hora, a gente queria ficar aqui 1 hora falando com ele. Bobato, tem uma coisa assim, que Foz do Iguaçu só elege uma mulher na Câmara por vez.
o que acontece? Há um certo preconceito, votos, mulheres não votar em mulheres, ou os homens não acreditam nas mulheres, ou o quê? O que acontece? Primeiro, nós temos imensamente poucas candidatas. Né? É quase uma cacofonia aí, mas é isso, nós temos pouquíssimas candidatas. Quando vamos olhando assim, nós temos pouquíssimas mulheres militando na política. Eu acho que as mulheres precisam militar mais na política. E talvez isso vai se refletir mais em voto. Eu não acho que exista preconceito. Claro que existe sempre a visão machista, existe uma série de situações, mas eu não acho que o eleitor tenha esse preconceito. Tanto que o eleitor elegeu no Paraná uma senadora, elegeu uma presidente da República, sabe? Mas me parece que falta as mulheres se colocarem mais à disposição do projeto eleitoral. Nós temos, a minha suplente é uma mulher. E se posicionar mais na Se posicionar mais, militar mais. Eu sei que é muito difícil, normalmente a mulher tem dupla jornada, quando não tem tripla jornada, entendeu? Imagine a mulher que trabalha, que é mãe, que estuda e ainda vai militar. Onde é que vai ter... Sabe, nós precisamos constituir um acordo na sociedade para que todo mundo divida mais as tarefas e as mulheres possam militar mais na política. Esse é meu sonho e é por isso que a gente luta, que nós defendemos esse processo. Vou falar em Câmara, eu vou até... eu não consigo avaliar porque, claramente, assim, me parece que é porque realmente temos poucas candidatas e aí isso acaba refletindo no processo eleitoral. Eu ia voltar ao assunto de falar sobre o fato, o Bobato disse que nós não temos liderança, principalmente que vá buscar regionalmente o voto que nós precisamos. Só para complementar aqui, eu falei que não ia, mas vou falar. Tipo assim, que cada município desse vai lá, busca um candidato de Curitiba, busca outros de não sei o que, ele não abre espaço. Ponto. Não abre espaço. Você não pode fazer isso no período eleitoral. Você tem que constituir esse projeto com antecedência. Sim, mas não abre. Você não pode não abre. Eu conheço, trabalhei muito na região, não abre. Bem, tenta levar daqui pra lá pra você ver. É ciumeira, é vaidade, eu não sei o que é, mas não abre. Eles não têm. Sim. E eles vão buscar lá em Curitiba, no Londrina, no Maringá, vão ficar no nosso 45 graus. Infelizmente. Talvez a longo prazo. Como a cidade voltou a crescer, a população com essa vinda da Unila, com a consolidação da Unila, a Unila vai trazer 24 cursos novos aqui, com a consolidação de alguns projetos aí, nós temos alguns hotéis grandes construídos. Sim, a cidade está ficando bacana, né? Então, assim, do ponto de vista empresarial, do shopping e tal, a tendência é que a cidade volte a crescer populacionalmente. Talvez daqui a uma, duas eleições nós tenhamos eleitores suficientes, porque apesar de toda a divisão, eleger sozinho. Você acha então que houve uma estagnação de Foz? Não, houve naturalmente. Um retrocesso? Não, retrocesso não houve. O que naturalmente houve... Populacional, tô falando. Populacional, o que naturalmente houve foi uma estagnação natural a partir do final da década de 90. Sim. A partir da década de 90. Isso durou até 2005, 2006, e de 2006 para cá a cidade volta a crescer populacionalmente. Sim. E é natural, porque com a diminuição do ciclo comprista que houve na década de 90, que teve um crescimento muito grande da cidade, a cidade parou de crescer naquele ritmo que crescia. O que nós estamos dizendo é que ele passou a ter o crescimento natural que a maioria das cidades tem, que é aquele crescimento populacional. E que com a vinda da Unila, e é um processo que a gente sempre dizia, e infelizmente a Unila atrasou um pouco, mas já está aí, já está agora, o ano que vem vão ter 24 novos cursos, vão ter muito mais professores, vão ter muito mais... A tendência é que esse processo da Unila comece a atrair muito mais, como todas as cidades universitárias atraem, e essa cidade volte a crescer no ritmo que era da década de 90, que ela crescia. Estão investindo pesado em Foz, né? Não investiriam à toa. Sim, agora, voltando ao assunto a gente está falando em Câmara, como a gente está com pressa, então a gente acaba atropelando a coisa aqui um pouquinho. Não vai dar para seguir a pauta, né? Como foi programado. Eu tenho uma pergunta que eu não vou deixar você sair daqui sem responder. Eu não vou conseguir falar de todos os assuntos que eu gostaria, infelizmente, por conta do tempo. Vamos fazer outro programa, cara. Vamos ter que fazer. Fazer outro programa. Meu Deus, você é vereador por 2 vezes. Certo. O que é aquilo lá? O que está acontecendo naquela Câmara? O que mudou? O perfil
do legislador ou o eleitor? Ou a população? O que está acontecendo ali, Bobato? Eu não gostaria, Fátima, de julgar o trabalho dos meus... Não estamos falando de trabalho, não. Não estamos falando de trabalho, não. Estamos falando de postura de todos os vereadores. Eu estou falando... De partidos? O que aconteceu? De uma forma geral. Eu digo sempre, tem uma diferença. Independente de quem gosta ou não gosta da nossa Câmara de Vereadores, nós temos talvez a Câmara mais democrática que essa história de Foz do Iguaçu. Isso aí eu acho que nós só tivemos uma Câmara tão democrática quanto essa no período da JOI, 96, de 97 a 2000, onde tinha vários vereadores. Porque se renovou essa Câmara, né? E se renovou com um perfil diferente. Sim. Na Câmara anterior, se você prestar atenção, tinha 3 ou 4 vereadores só que usavam a tribuna e que falavam. Nessa legislatura tem dia que tem 11, 12 inscritos para falar. Todo mundo fala. Todo mundo defende ideias. Você pode até discordar das ideias, do estilo, da postura, mas fala. E isso gera confusão. E isso gera atrito. E às vezes fala coisa que não deve, às vezes fala... Então eu não tenho muito medo disso. Eu acho que é isso mesmo. O perfil que está ali foi um perfil porque as pessoas escolheram os vereadores. Certo ou errado, são os vereadores que foram eleitos pela população e que representam parcela da população. Eu parto sempre do princípio que a Câmara de Vereadores é o grande extrato da nossa sociedade. Não, eu não vejo problema com os vereadores. Eu vejo problema, eu vejo assim, eu estranho às vezes. Eu olho aquilo assim, aquela coisa, sabe? Os vereadores discutem requerimentos, que eu nunca vi discutir. Requerimento normalmente tem que levar... Na verdade o pau come, né? O pau come ali, o troço vai... E o povo vai, e eu acho que nunca houve uma participação popular tão grande. Esse é um fator novo, importante, fundamental. Isso não é oposição que é muito atuante, não? Como é que é isso? Eu acho a oposição atuante demais. Nós só somos 2. Dois o quê? 2 vereadores. Mas a oposição é... Pelo amor de Deus, rapaz. Realmente, em todos os aspectos, em todos os assuntos, né? Nós brigamos bastante. Assim, nós cumprimos a nossa parte. Eu acho que eu faço, como vereador, eu tento fazer com que as coisas sejam feitas da maneira como tem que ser feito. Mas não é, do ponto de vista, assim, há realmente uma participação diferenciada da sociedade. Você tocou num ponto que para mim é fundamental. Advento internet? Advento internet, talvez seja rede social. Não é só internet. As pessoas vão mais lá na Câmara. Claro que você tem transmissão ao vivo. Estão mais politizadas também. Tem transmissão ao vivo das sessões, transmissão pela internet, a gente acompanhando com blogs, a gente acompanhando no Facebook, a gente acompanhando no Twitter, e faz um movimento. E todo mundo tem telefone, tem mais telefone que população, né? Para ser mais exato. Paraguai é baratinho e... Vamos embora. Eu acho isso importantíssimo, eu acho isso fundamental. Eu nunca vi essa cidade discutir tanta Câmara de Vereadores. E eu tenho a impressão que na próxima eleição as pessoas vão cuidar um pouquinho mais do voto a partir disso. Isso é importante. Qual é o resultado que vai sair disso? Nós não sabemos, porque a história você só consegue descobrir depois da história feita. No presente, nós temos efetivamente um fato novo. Uma Câmara agitada, movimentada, às vezes mal educada, às vezes com conflito, às vezes engraçada, às vezes com exageros que não deveriam existir, mas ao mesmo tempo com muita participação. E um povo bom de marketing, né? Cá pra nós, um povo bom de marketing. Com muita participação, com muita, assim, claro, com diferenças de posições muito claras. Existe um grupo, e mesmo entre os vereadores que são maioria hoje que apoiam o prefeito, entre eles há divergências fundamentais no encaminhar das questões da Câmara, e isso vai gerando debate. Eu gostaria que os debates fossem em melhor nível, às vezes. Mas cada um faz o que faz, está sendo vigiado pela população, vai ser julgado pela população, está sendo divulgado por essa mesma população. Então eu já culpo a oposição. Eu acho que a oposição que vai lá e tuque. Eu não estou dizendo que eu sou oposição, eu sou oposição. Eu estou dizendo que esse povo é forte. Esse povo vai... outro fator com o Bobato aqui nessa questão de consciência política, de tudo mais, de uma Câmara irreverente, de posições diferentes, ideias, né? Você é cristão
Qual é a sua posição religiosa? Isso aí não estava no script, tá? É coisa dela. É porque eu conheço ele há tanto tempo e nunca soube. Eu defendo a liberdade religiosa acima de tudo, acima de qualquer coisa. Eu acho que as pessoas têm que ser livres para escolher a sua fé, o seu credo. Hoje eu tenho militantes que são muçulmanos, que são cristãos, que são bandistas, que são cristãos católicos, cristãos evangélicos, que não têm religião, que são ateus. Então eu prefiro não debater religião. Eu debato política com todas as religiões possíveis e continuo dizendo que a religião é uma questão de foro íntimo. Eu prefiro continuar dizendo assim, porque eu acho que se nós transformarmos a religião no debate político, isso prejudica o debate político. Prejudica o debate político. Eu prefiro não debater. Centenário de Foz. Para finalizar, Bobato, Centenário de Foz, Foz 100 anos. Foz 100 anos. 100 anos de Foz do Iguaçu. Conta. Uma tristeza. Uma tristeza porque a cidade está acontecendo, não está, Bobato? Eu esperava. Não, estou falando de festividade, não. Eu estou falando da cidade. Eu esperava que a cidade tivesse. Você não entendeu a pergunta. Toda uma mobilização de comemoração, de todo o processo. Gente, mas eu estou vendo essa comemoração. Comemoração onde, minha cara Fátima? Onde? Gente, tá fazendo fartal, cheio de show. Um ano de comemoração. Não, estou defendendo nada, não. Estou defendendo nada, não. Eu nunca vi tanta história de Foz do Iguaçu vindo à tona, sabe? Nossa. Eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade. Você já faz parte dessa história, Bobato. Inclusive você faz parte disso. Nós estamos perdendo uma oportunidade histórica. Eu acho que isso disse, vou dizer isso na Câmara amanhã, inclusive. Eu esperei até o último dia, que vai ter sessão antes do aniversário do município, para ver o que realmente nós teríamos para comemorar os 100 anos de Foz do Iguaçu. Nós estamos perdendo uma oportunidade histórica de constituir um grande, por exemplo, um grande festival dos 100 anos, de todas as culturas que aqui vivem, de todos os processos que aqui vivem, de construção da história. Nós vamos ter um desfile a Fartal. A Fartal com algumas atrações nacionais, que só beneficia um tipo de cultura, um tipo de gosto musical, além de tudo. Entendeu? Então, assim, Feira popular sem música sertaneja não existe. Não tem problema nenhum com música sertaneja. Não tem problema nenhum ter música sertaneja. Tem mais é que ter. Não estou defendendo, é minha opinião mesmo. Não, isso eu concordo. Mas você sabia, o cantor contou pra gente que vai ter até pessoal de rua. Sabe, artista de rua, nos pontos. 72 etnias. Nós poderíamos fazer uma grande festival. Verdade, não, isso aí você tem razão. Nós poderíamos fazer, eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade histórica para isso. Não faltou tempo, né? Trocou. Eu acho que foram tantos problemas. Faltou definir isso como prioridade. Isso eu acho que para uma cidade turística isso é fundamental. Agora, vender a cidade nos seus 100 anos. Vender a cidade nos seus 100 anos, vender a cidade para a autoestima da cidade é fundamental. Eu acho que o atual governo não entendeu isso. Não priorizou isso. Por mais que temos dificuldades, e agora está fazendo uma série de... Vai fazer um evento onde vai ter vários problemas jurídicos para fazer esse evento, porque está fazendo em cima da hora, está fazendo do que deu para fazer, entendeu? Aí paga mais caro, paga mais caro. Isso aí não adianta, nós fomos acho assim, gostaria de ver a cidade comemorando 100 anos de fato, eu não vejo isso. Eu vou repetir a pergunta então para você. Como ele tem esse momento cultural nele, é dentro na dele, vida dele. Eu te entendo. Ele seria mas eu vou repetir a pergunta para ele. Nesse momento. Eu vou repetir a pergunta. Que eu não, na verdade, quando eu falei dos 100 anos... Eu entendi. Eu acho que a cidade está bem. Eu quero saber a cidade. Do ponto de vista econômico, a cidade está bem. Eu acho que a cidade vai muito mal administrativamente. Eu acho que o governo não entendeu ainda que o governo dele começou, que ele ganhou a eleição e que ele precisava governar a cidade. Eu digo isso em todos os lugares. Se você for pegar os projetos que existem, que estão sendo executados, ainda são alguns restantes dos projetos que foram herdados da gestão passada. Ruim, se não fizesse também. Não, tudo bem, mas já 1 ano e meio de governo já tinha que ter outras coisas em andamento. E exceto os asfaltos que foram feitos aí no início desse ano, você não vê nenhuma novidade do ponto de vista de projeto. Há investimentos privados, que vários deles já estavam a caminho da cidade, que vieram, outros são novos, mas porque a cidade já foi descoberta há um tempo atrás e ela já vinha atraindo alguns investimentos. Deu-se sequência a esses investimentos, o que é bom para a cidade. Eu acho que economicamente a cidade tende a melhorar em muito.
Isso é uma coisa. Outra coisa, porque nós temos que dividir em 3 fatores quando você faz a pergunta que você está me fazendo. Uma é a questão da cidade, que ela anda por conta própria. Outra é a cidade do ponto de vista de governo. E outra que eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade histórica. Nós só vamos ter 100 anos daqui a 100 anos de novo. Daqui a 100 anos de novo. Nenhum de nós estaremos aqui, entendeu? Espero que nem nossos bisnetos, né? A questão de equipe, seria isso no seu ponto de vista? Eu acho que o prefeito não entendeu o papel que ele precisava cumprir na cidade até hoje. Eu acho que ele não entendeu. Para mim, diz assim o seguinte, porque o prefeito que é eleito, ele é eleito para assumir, para desenvolver projetos para a cidade. Se a equipe não está boa, se a equipe é boa, tem que mexer. É culpa do prefeito ou mérito do prefeito, nas duas situações, porque ele que escolhe as pessoas, ele que nomeia, ele que cobra, entendeu? Então não adianta a gente ficar dizendo, secretário tal, tá ruim, não sei. Eu não parto desse princípio. Eu não sou daqueles políticos que fico fazendo campanha contra secretário fulano e tal. O secretário é um problema do prefeito. Um dia quando ela era secretária de saúde, um dia ela foi lá na Câmara, eu disse isso a ela. Eu falei, secretária, a culpa não é sua, não foi você que te nomeou, você foi nomeado, então tem que cobrar do seu prefeito. Eu acho que o prefeito ainda não entendeu, nós estamos chegando a 1 ano e 6 meses de governo, ainda não entendeu o papel que ele precisa cumprir na cidade. E aí ele está concentrado demais nesse momento em eleger um projeto eleitoral, em constituir um projeto eleitoral que é pessoal dele. Que é pessoal dele, que é correr atrás de uma candidatura da esposa, e aí está viajando a região para isso. É possível até de elegê-la, entendeu? A partir desses princípios, mas a cidade vai ficando. No lugar de usar o espaço político que ele teria para poder constituir um projeto político de fato entre os aliados e quem sou eu para aconselhar? Ele prefere investir todas as energias numa candidatura que é familiar dele. Entendeu? Eu vou citar um colega nosso, eu nem vou dizer o nome. Candidatura não, ainda é pré-candidata, né? Vamos falar. Pré-candidata, pelo amor de Deus, por favor. Vamos corrigir. Alguns colegas me chamam de inocente, de que eu sou romântica, tá, não sei o quê. Eu trabalho na prefeitura há alguns anos, já passei por algumas administrações, e eu vejo, o interessado é você, mas então, quem sou eu para contestar o que você está falando? Só que eu vejo, eu não sei porque eu gosto muito de Foz, eu vejo o lado positivo da coisa. E eu vejo essa cidade andando, eu vejo essa cidade crescendo. É inegável. Independente, ela vai caminhar por si só. Sim, ela está caminhando. Sabe por quê? Porque Foz do Iguaçu é um ponto de encontros. Sim, ela vai por si só. E por outro lado, eu vejo essa cidade crescendo de baixo para cima. Eu estou na rua, entendeu? Eu consigo ver essas coisas. Por isso que eu digo, Fátima, assim, eu acho que nós temos que ver sempre sobre 3 tópicos. Sim. E é isso que eu te falei, acho que economicamente a cidade está andando bastante. Economicamente eu acho que a cidade está andando. Mas ela não anda sozinha, Bobato. Mas do ponto de vista de gestão municipal, eu não vejo nada sendo feito. Nada, e aí eu digo nada mesmo. Eu não vejo nada sendo feito para ajudar nesse crescimento. Tanto que todo o crescimento que está sendo constituído aqui, ou é investimento do governo federal. Mas de onde vai buscar o recurso? Mas todos os investimentos do governo federal. Eu não entendo quando questiona. Eu só estou dizendo para ti o seguinte, que isso não é nada do governo municipal. Ou é investimento do governo federal, ou é investimento privado. Nós não temos nada do governo do estado. A única coisa que o governo do estado começou a fazer foi um viaduto, que faz 2 anos e não consegue terminar, com uma trincheira que não vai ser um viaduto. Do governo dizem que é culpa do governo federal que segura a verba. Não, de jeito porque nenhum. Não sei quem, papai. Tanto que a segunda ponte vai sair, a Unida está crescendo, os projetos... Não, porque o governador é contra, porque não são meus partidos. O governador não é contra, o governador apoiou o prefeito. Não, estou dizendo é contra o Sim, mas vamos parar com esse discurso. Vamos parar com esse discurso que o governo federal continua investindo na cidade. E a sua relação com o governo do estado? Eu não tenho relação com o governo do estado. O governo do estado é de um partido que nós fazemos oposição. Eu acho que o governo Beto é um governo muito ruim para o estado.
Terrível para a educação, eu sou professor, terrível para a educação. É tudo ruim, É horrível para Foz do Iguaçu, é só nós prestando atenção. O governo estadual que nos boicotou durante tanto tempo. Qual seria a sua visão, seu ponto, no seu ponto de vista? O que deve melhorar? O que se deve construir? O problema nós já temos. Você fala assim, ó, eu aprendi, inclusive, com o governo anterior. Tem que fazer. Me traga a solução. Eu acho que o governo municipal já cometeu um erro muito grave que eu não sei como é que ele faz para sair disso. O governo deveria ter continuado, eu disse isso na Câmara algumas vezes, quem sou eu para aconselhar o prefeito? Mas se eu fosse o prefeito eleito, eu pegaria os programas bons que estavam funcionando no governo anterior, daria sequência neles, o que não foi feito. Ué, mas está dizendo que ele está continuando. Não, ele continuou algumas obras que ficaram. Eu estou dizendo de obras. Olha, eu estou tentando ser o mais imparcial possível. De obras que ficaram. Os postos de saúde, as creches que continuaram, algumas, por exemplo, o posto de saúde da Vila Maracanã faz 1 ano e meio que está ali, que não consegue terminar um posto de saúde. Então são coisas assim, ou seja, as poucas... Eu sei por quê, não vamos entrar em detalhes aqui. As poucas obras, eu estou dizendo o seguinte, se nós fôssemos fazer esse debate, eu diria e digo, e eu vejo isso nos lugares onde eu ando nessa cidade também, Fátima, ando muito, ando o dia inteiro, ando no estado do Paraná. Quando eu falo do governo Beto Richa, eu ando no estado do Paraná. Eu ando no estado do Paraná, é um governo que, para você ter uma ideia da dificuldade do governo Beto Richa, para mim um governo que conseguiu quebrar o caixa do estado do Paraná, que sempre foi um dos caixas mais equilibrados do país, e hoje tem que fazer empréstimo para fazer custeio, para pagar conta de custeio. Outro exemplo do governo Reni é também isso, nós estamos chegando no limite da folha, com 46%, com o plano de cargo de salário dos professores que vai ser aprovado amanhã, o município vai ficar completamente no limite do limite do processo. Já vem, né? Não, mas nós estamos trabalhando num teto de 42% há muito tempo. Sim. Vamos bater nos 49%. Vamos bater nos 49% esse ano. Isso é muito perigoso. O município tem que achar outras maneiras de se constituir a arrecadação, E daí nós vamos para uma série de processos de como se foi feito. Acho que a cidade tem que se constituir como, por exemplo, se eu fosse o prefeito, eu priorizaria e daria como prioridade zero absoluta a constituição da Beira Foz. Beira Foz. Eu acho que esse é o grande projeto que pode definitivamente constituir a cidade sem passar por ciclos econômicos como nós sempre passamos, dependendo dos humores do mercado. Que junta isso com o investimento na área educacional, que é o crescimento da Unila, com todo esse processo, nós poderíamos constituir uma cidade... Você já tem projetos para essa Eu acho que isso é um problema de gestão política mais do que qualquer coisa, de gestão administrativa, de saber o papel que você precisa cumprir. De saber o papel que você precisa cumprir no processo político. Mas o sistema que vinha funcionando, o sistema antigo, o povo não estava contente. Nós, assim, eu não estou falando nem de quem ganhou, quem perdeu a eleição. Quem ganhou a eleição. Vamos falar do sistema que perdeu a eleição. Perdeu o governo federal, perdeu o município. Fátima, se nós continuarmos o debate do terceiro turno, nós vamos descobrir que a cidade foi enganada na eleição. Eu vou chegar a essa conclusão. A cidade foi enganada pelas promessas feitas pelo regime. Gente, mas é local, nós estamos falando local. Não, eu estou falando isso. A cidade se criou um clima de desespero na cidade. Principalmente na periferia. Por quê? Porque não estava funcionando. Não é que não estava funcionando. Tanto é que se você for fazer a mesma pesquisa que você fez, que você faz hoje, perguntar para o eleitor, e eu já vi pesquisa disso, eu estou dizendo números que eu vi, números batem aí 70%, 80% desse nível de insatisfação, com as políticas do governo. Porque se criou um clima de terror na cidade, muito ruim, eu lembro, eu sei do que eu estou falando, eu participei de um processo de campanha e que levou a população a fazer uma escolha que, infelizmente, eu digo infelizmente, porque por mais que eu não concorde, que eu tivesse feito parte do outro grupo político, quando um governo não vai bem, quem perde é a cidade. Sim, quem perde a cidade. Preocupante essa insistência. Não é, mas não é um problema. Eu só estou dizendo o seguinte, eu digo sempre e repito em todos os lugares onde eu vou. Há 1 ano e 6 meses do governo, o governo do Reni ainda não começou.
Eu espero que comece um dia. Não pode terminar sem começar. Eu não sei, eu tenho uma outra... Pelo bem da cidade, eu espero que comece um dia. Mas não, podemos fazer um debate. Eu vejo, né? Nem debate, nem debate. Fátima, que pena. Tá terminando? Tá terminando. Já pedimos pra gente pra encerrar. Vocês disseram, nós poderíamos, que é o mesmo programa sem cortes, nós podemos falar tudo que nós podemos falar tudo, não. Vou trocar aqui. Perfeito. Não, é que eu tenho uma visão, eu vejo, você tem uma visão mais crítica da situação, entendeu? Eu vejo, eu procuro, eu trabalho com mídia positiva. Sabe por que eu trabalho com mídia positiva? Porque eu acho que a mídia positiva, ela só favorece. É lógico que tem que haver a crítica, tem que haver, sabe, o que está errado tem que ser corrigido, tá? Mas quando você trabalha com a mídia positiva, a possibilidade de acerto é muito maior. Aqui na TV, a TV com Foz também trabalha com a mídia positiva. Só que muitas vezes não somos reconhecidos nessa mídia positiva. Eu só falo isso porque eu sou apaixonado por fazer isso. Eu também, eu morro de amor por isso. Amo essa cidade, brigo por ela, luto por ela. Somos dois. Luto por ela. Gostaria muito que eu tivesse errado, do ponto de vista de governo. Gostaria muito que eu tivesse errado. Gostaria muito. Eu só acho que há muito... Não, a cidade está andando. Assim, do ponto de vista de investimento privado, perfeito. Eu não nego isso. Nós estamos falando de governo. A Olinda quer terminar o trem. A Olinda quer terminar o programa. No próximo programa nós vamos continuar o debate sobre a cidade. Não sei se isso vai dar audiência para vocês, mas... Não, olha, eu vou te dizer uma coisa. Falar com você é muito interessante. Muito interessante, é muito. Eu sempre disse isso. Desculpa, eles vão deixar o Lida terminar o programa? Vou deixar o Lida terminar. Vamos lá aqui, vamos terminar então. O nosso convidado de hoje... Nem entramos. O nosso convidado de hoje aqui foi o Bobato, pré-candidato ao Senado, pré-candidato a senador por Foz do Iguaçu, pelo PCdoB. E como nós já militamos aqui no PCdoB, né, eu conheço muito bem aqui a força, a garra do pré-candidato aqui a senador. Bobato, fica à vontade para você se despedir do nosso telespectador e também do seu público. Dizer a todos e todas que fundamentalmente a nossa luta pela cidade, pelo debate sobre a cidade é que faz nós termos esse tipo de posição e sempre mantê-lo claramente esse tipo de posição. Eu quero fazer um desafio a todos nós, Fátima e Olinda, e público e telespectador. Nós estamos no ano eleitoral. Vamos fazer campanha de não venda do voto. Vamos fazer campanha do voto consciente. Vamos fazer campanha do voto que precisa pesquisar o passado de cada candidato, que precisa pesquisar o que esse candidato pensa. Vamos parar com aquela historinha, se me der 50 eu pego. O dinheiro está sendo roubado. Quem dá 50 para comprar o voto porque está roubando de algum lugar. E exatamente, vamos parar com essa historinha. Se alguém tentar te dar dinheiro para comprar um voto, denuncie esse cara, chame a polícia. Agora não pegue o dinheiro, não faça isso. Porque se você não está sendo esperto, você está usando um dinheiro que provavelmente tem origem suja. Entendeu? Vamos pensar nisso, vamos pensar que o nosso voto tem muito valor, E é essa mensagem que eu queria deixar nessa noite aqui, que nós pensemos muito e que nós continuemos fazendo debate político como esse que estamos fazendo aqui agora. Eu queria parabenizar vocês pelo espaço, que chamem outros pré-candidatos, que façam o debate político, que cada um exponha muito claramente a sua visão política, a sua visão da cidade, e que o eleitor, quando tiver que decidir, possa decidir numa condição muito privilegiada, num voto extremamente consciente. Obrigado e boa noite a todos e todas. Fátima, se despede então, que eu preciso... Eu tenho que despedir, tenho que parar, né? Bem rapidinho. Bobato, foi um prazer muito grande falar com você. Eu tinha certeza que a gente ia ter um debatezinho saudável aqui. E olha que a gente nem entrou em assuntos polêmicos. Né? Porque, independente de quem... não discutimos nós temos posições pessoais. Não discutimos educação nem saúde aqui ainda. Que bacana. Olha... Você tenha certeza que a gente vai te chamar de volta. Gente, boa noite a todos. Obrigado, Bobato, mais uma vez, você aqui conosco. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo em outros momentos, né, fora do estúdio, em eventos culturais e também como vereador, né, em seus projetos, para falar dos seus projetos. E hoje aqui tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais das suas ideias aí, você pré-candidato ao Senado.
Obrigado pela sua audiência e nós voltamos na próxima edição, na próxima semana, aqui com o nosso próximo convidado para sentar na nossa cadeira Rosa Choque. Tem que ter coragem, tem que ter coragem para sentar aqui nessa cadeira Rosa Choque. Rosa Choque é uma cor linda. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Um abraço carinhoso para todos vocês que acompanharam a gente até o final do programa e também todos os nossos patrocinadores.